Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam tendo todos um ótimo sábado, friozinho por aqui. Hoje, o assunto da nossa aula número 11 é a reencarnação, mas dentro da reencarnação, especificamente o tópico planejamento reencarnatório. Então, a doutrina nos ensina que, a grosso modo, nós temos duas formas de fazermos esse planejamento, tá? O mais comum, né, é o planejamento no qual o espírito já capacitado, já evoluído moralmente, não muito, um pouco, já tem a consciência de seus erros e seus acertos. E juntamente com os espíritos determinados para essa função, auxiliam o planejamento reencarnatório. Esse trabalho é um trabalho muito cuidadoso e muito detalhado, porque nunca envolve simplesmente o espírito reencarnante. Envolve um número grande de pessoas ao seu redor que também deverão entrar em acordo com os desejos que aquele espírito pretende realizar. Como, por exemplo, pessoas que no passado foram adversários e que já estão evoluídos a ponto de tentarem se reconciliar ou passarem pela prova da reconciliação efetiva aqui na Terra, sobre o véu do esquecimento, se comunicam, se conversam, até que, em certo momento, possam efetivamente estarem juntos aqui, muitas vezes na mesma família, como familiares próximos, como mães, filhos, maridos, avós, pessoas com as quais nós aqui temos esse relacionamento mais íntimo, mais profundo, não é verdade? Então essa é uma das formas de ocorrer esse planejamento, tá? Esse planejamento é o ideal, a forma de planejamento ideal para o nosso momento da encarnação. Porém, como nós sabemos, nem todos os espíritos encontram-se no mesmo momento evolutivo. E da mesma forma que há espíritos já bem determinados no bem, existem ainda aqueles nossos irmãos que são rebeldes, que são renitentes no mal, que efetivamente ainda não conseguiram dar os primeiros passos na sua evolução moral. Mas Deus, que é bondade suprema, que é justiça divina, não deixariam esses nossos irmãos à mercê deles mesmos, porque é lógico que não teriam a capacidade nenhuma de fazer escolhas adequadas e escolhas que efetivamente fossem ajudá-los. É nesses casos, no caso desses espíritos que ainda estão muito rudimentares ou estão muito conectados com o mal, que para eles é temporariamente, vamos dizer assim, vetado o livre-arbítrio na escolha do seu planejamento reencarnatório, né? É lógico que eles vão reencarnar, mas é o que nós conhecemos na doutrina como reencarnação ou planejamento reencarnatório compulsório, né? Nele, Deus, através dos seus emissários, esses espíritos que são educados e ensinados a fazer o melhor por esses irmãos, vão determinar como será esse planejamento encarnatório. E eles não terão ainda a oportunidade de opinar. Por quê? Porque não tem condições mínimas para isso. Então, esses espíritos que são preparados para isso, eles criam então esse planejamento para esses nossos irmãos ainda muito rudimentares. Eles vêm, reencarnam, mas a partir dessa reencarnação, eles terão o seu livre-arbítrio, para que possam, à medida da possibilidade, uns mais, outros menos, né, tomarem escolhas positivas para a vida deles.
Nós precisamos lembrar que quando nós falamos de planejamento reencarnatório, não significa destino fixo, né? Às vezes a pessoa pensa, então se eu escolhi meu planejamento, então tudo que acontece comigo é isso mesmo, então tá tudo certo. Não é necessariamente assim. Na realidade, quando nós estamos no plano espiritual e juntamente co-criamos, ou mesmo, dependendo do nosso nível moral, planejamos juntamente com esses amigos espirituais superiores, não significa que nós chegaremos aqui na Terra e conseguiremos efetivamente colocar em prática o nosso plano. Quando nós planejamos a nossa reencarnação, nós planejamos o gênero das provas e expiações. Por exemplo, eu posso desencarnar e desejar para que eu possa evoluir nesta vida e acertar erros do passado, que eu venha com a prova da riqueza. Mas não significa que quando eu estiver aqui com toda essa riqueza que eu pedi, que me foi dada, exatamente para que eu passasse pela provação, que eu não vou me tornar uma pessoa avarenta, que eu não vou me tornar uma pessoa egoísta, que eu efetivamente vou dar a destinação a qual me comprometi no plano espiritual para esses valores, essa riqueza. Então, nós escolhemos o tipo de prova, não como essa prova vai se efetivar. Então, isso é importante para ser destacado, porque senão pensamos, então a minha vida é dessa forma, porque eu já havia decidido assim, então está tudo certo, é só seguir. Não, não é. Nós temos que observar as provas que temos em nossa vida e agir positivamente no bem para vivenciá-las em todos os aspectos. Quando a gente pensa nisso, é comum uma pessoa dizer, você está passando pela doença, pela provação da doença, então se você for resignado na provação da doença, você terá completado aqui a sua missão. Não necessariamente, porque pode ser que você esteja passando por uma provação quando você é uma pessoa muito rica, por exemplo, ou quando você é uma pessoa com muita saúde. E você não vai pensar, nossa, então se eu tenho muita saúde, se eu sou muito rica, logo eu não estou passando por provação nenhuma. Essa pode ser a sua provação. Pode ser que há muitas vidas você venha com muitas dificuldades físicas. Por erros do passado, é comum a gente estudar em alguns livros pessoas que atentaram contra a própria vida, que tem que vir depois inúmeras vidas com dificuldades físicas para refazerem os seus perispíritos, até que no momento, depois de algumas reencarnações, conseguem moldar novamente o seu perispírito da maneira perfeita, ou seja, como a nossa grande maioria do povo né? Ter os braços, ter as mãos, enxergar, ouvir, falar, né? E aí, tudo bem, aí nessa vida você está assim, você está perfeito, você ouve, você fala, você enxerga. Mas será que você vai lembrar? Você não vai lembrar, né? Puxa, que agora finalmente eu estou com saúde. O que eu vou fazer com essa saúde toda? Você pode pensar, não, mas eu não estou doente, eu não preciso ser resignado na doença. Eu estou saudável. Mas talvez essa seja a sua prova. E agora que você está saudável, o que você vai fazer com a sua vida? Agora que nessa vida, e às vezes pode ser a primeira vida em muitas encarnações, você veio com um corpo saudável. O que você vai fazer com a sua saúde? Não é interessante pensar assim? Às vezes a gente sempre pensa nos extremos, mas não pensa nas coisas comuns do dia a dia. Poxa, qual será a minha missão? Eu vivo numa família perfeita. Nossa, eu me dou tão bem com meu marido, eu tenho filhos ótimos, maravilhosos. Puxa, meu sogro, minha sogra são todos lindos, perfeitos, se entendem, se ajudam. Ok, então isso mostra que com certeza essa não é a sua prova. Né? Se você está com a família perfeita, com tudo encaminhando perfeitamente, ótimo. Então provavelmente sua prova é fora do seu lar. Né? Ou então com algum familiar distante. Né? Então a gente vai observando isso. Ou
até mesmo, nesse próprio exemplo, a sua família está harmonizada porque você, nessa vida, se comprometeu a manter a família organizada, se dedicou e agora você vê os frutos disso. Não é interessante? A gente não tem a capacidade de imaginar o que nós pedimos lá, quando estávamos na erraticidade. Quando nós, após a nossa última reencarnação e nosso avaliar da nossa vida, dos nossos atos, nós desejamos tanto a oportunidade de estarmos encarnados. E agora estamos aqui. E muitas das vezes não temos ideia por que estamos aqui. É difícil a gente pensar, poxa, eu pedi para vir? Nossa, eu pedi para estar nessa saúde, com essa saúde, nessa família, nesse país? Você sabe que a gente escolhe tudo isso? A gente escolhe tudo isso. Mas não escolhemos sozinhos. Escolhemos com os espíritos que nos aceitam. Para você ter nascido do seu pai e da sua mãe, ambos tiveram que aceitar a sua vinda. Não é interessante? Para você ter o filho e a filha que você tem, você teve que aceitar trazer para a terra esse espírito. Você e seu marido tiveram que aceitar, combinarem isso. E às vezes nem sempre isso é fácil, né? Bom, então vamos lá. O que nós precisamos guardar dessa aula de hoje? Que, a grosso modo, existem dois tipos majoritários de formas de reencarnação. A parte maior é na qual nós entendemos e nos submetemos ao planejamento reencarnatório de acordo com as orientações dos espíritos superiores, no qual cocriamos juntos, ou ainda por sermos ou por estarmos num planeta de expiação e prova e ainda não estarmos efetivamente num planeta de regeneração, apesar que nós estamos nessa transformação nesse momento, mas ainda não é um planeta de regeneração. Então ainda estamos em expiação e prova. E por ainda estarmos em expiação e prova, ainda há um número muito grande de espíritos que não têm a mínima condição de se determinar de uma forma minimamente adequada para a sua evolução. Mas Deus, na sua bondade infinita, coloca espíritos muito especializados que amam e entendem profundamente sobre a vida, sobre a evolução e auxiliam esses espíritos rebeldes, esses espíritos que ainda insistem em fazer o mal e viver no mal, para que reencarne, mesmo contra a sua vontade, mas que a partir do momento que estão aqui na Terra, tem uma nova oportunidade, maior ou menor, de começar a desenvolver o seu livre-arbítrio. Da mesma maneira que nós podemos, a cada dia da nossa vida, hoje, independente de nós lembrarmos da nossa missão aqui na Terra, a cada escolha, a cada pensamento, a cada palavra, nós estamos auxiliando a nossa vida de hoje e a nossa vida futura. A cada boa escolha hoje, a cada oração, a cada perdão que eu dou hoje, eu auxilio o meu espírito imortal para todo sempre. Da mesma forma, a cada escolha ruim, a cada desejo do mal, a cada vez que eu conscientemente faço escolhas difíceis, ruins, como posso dizer? Acho que escolhas ruins mesmo, né? Pensamentos ruins, decisões ruins, eu estou atrasando a minha evolução. E nós sabemos que quanto mais cedo nós evoluirmos, mais felizes seremos. Nas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, ele não diz que herdarão a terra os mansos e pacíficos? E
E que terra que a gente vai herdar? Você vai dizer, mas eu já moro na terra. Mas você mora numa terra que ainda é expiação e prova. Mas que dentro de poucos anos já vai ser um planeta de regeneração. Então, se você desencarnar e voltar para encarnar, e você puder reencarnar numa terra regenerada, poxa, não é muito melhor do que na expiação e prova? Mas como que a gente vai fazer isso? Né? Os estudiosos dizem que nós somos os trabalhadores da última hora, né? Que por misericórdia de Deus nós estamos aqui na Terra exatamente nesse momento. E como nós já estudamos hoje, nós pedimos para estar aqui nesse momento e com muito amor divino por nós conseguimos. Qual é a nossa função? Nós estamos tendo a oportunidade daquela prova, sabe? Você perdeu a prova bimestral, perdeu a prova que vale pelo ano inteiro, mas você tem a recuperação, sabe? Nós estamos de recuperação. Então, nós estamos tendo a oportunidade da recuperação. E se a gente passar nessa recuperação, a gente passa para o próximo ano. Então, é isso. Nós estamos em recuperação nesse planeta de expiação e prova. E se nós fizermos a nossa parte, a gente vai para o próximo ano, que é regeneração. Se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos repetir de ano, mas não mais na Terra. Porque nós não poderemos voltar ao planeta de expiação e prova para a Terra, porque a Terra não será mais. Então não tem como nós retornarmos à Terra. Nós iremos a outros planetas que estão na vibração de expiação e prova. E eu tenho certeza que é infinitamente melhor nós voltarmos para a Terra regenerada do que sermos degradados para um planeta de expiação e prova. Como é que você pode saber isso? Muito simples. Expiação e prova, o mal é maior que o bem. Na regeneração, eles estão em equilíbrio. Então, existe um equilíbrio, o que deixa... Porque regeneração, gente, não é mundo feliz, tá? A gente não pode esquecer isso. Regeneração é como diz, é como se fosse uma convalescência, sabe? Você teve muito doente, agora você tá bom. Mas você tá cansado, você teve sua energia exaurida, foram muitos dias de hospital, muitos dias de tratamento, foi tudo muito invasivo e agora você precisa descansar. Isso é regeneração, tá? Então o planeta de regeneração não é um planeta que só há felicidade, só há amor, só há alegria, não. Mas é um planeta que existe, o mal e o bem, eles estão mais ou menos na mesma altura. Tá neutro, digamos assim. É um momento para você respirar. Mas é lógico que a Terra continua a sua evolução, porque a lei do progresso é uma lei divina. Ela se aplica aos mundos e se aplica a nós, da mesma forma. Então, a Terra, sim, com o passar do tempo, vai chegar o momento que vai ser um planeta ditoso, um planeta feliz. Mas, para a gente poder aproveitar isso, a gente tem que dar alguns passos, né? É uma escadaria, a gente está no segundo degrau, né? O primeiro degrau era ali o planeta primitivo. A gente já deu um passo, expiação e prova. Vamos dar mais um passo, regeneração. Depois existem os mundos felizes, né? Mas depende da gente onde a gente vai estar. Se a gente vai estar na mesma escada em outro prédio, ou se a gente vai dar um passo na mesma escada do mesmo prédio. Fazendo uma analogia aqui, a gente está no prédio Terra, né? Então, que nós possamos aproveitar o nosso planejamento reencarnatório. Então, eu tenho para mim, isso é uma coisa que repete em todos os lugares, é como se fosse uma mensagem que eu não posso deixar de dar, porque toda hora repete isso para mim, tudo que eu vejo, eu assisto outras palestras, eu leio outros livros e sempre se destaca isso para mim. Eu falo, gente, não é possível. Então, eu vou dividir isso com vocês. A importância do autoconhecimento. Quando você está no colégio, né? Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Parece uma coisa, né, da aula de história lá atrás. Gente, não é.
Não é. Importância para o autoconhecimento é 0,0000. É muito importante. É o primeiro, sabe? É antes do 1. É antes do 1. Por quê? Por que vocês acham? Vamos lá. Nada acontece por acaso, não é verdade? Está tudo em divina ordem. Então, se nada acontece por acaso e está tudo na divina ordem, por que será que nós estamos em nossos lares nesse momento? Por que será que de repente houve como se tampassem os nossos ouvidos para todo o barulho e confusão do mundo e nós tivéssemos que ouvir a nossa própria voz? Eu tenho para mim que é Deus nos convidando ao autoconhecimento. Como os nossos irmãos rebeldes, que são compulsoriamente reencarnados, nós que estamos aqui, talvez não tenhamos tido a oportunidade, a percepção dessa necessidade de nos ouvirmos. Então Deus, como com eles, nos auxiliando, falou, tá bom, então vou dar um tempo para vocês aí, para vocês se observarem. Gente, a Terra já passou por muitas pandemias. Essa vai ser mais uma. Ela também vai acabar, como todas as outras. Mas como nós vamos sair depois dela? Renovados no autoconhecimento? Você quer ver como o autoconhecimento é importante para tudo? Se nós somos espíritas e estudamos o espiritismo e sabemos que a nossa função aqui na Terra é a evolução moral, como é que eu vou evoluir moralmente se eu não sei onde eu falho? Como é que eu vou me melhorar como espírito imortal que sou se eu não paro para me olhar e ver quais são as partes que me faltam? Como é que eu vou trabalhar com a mediunidade se eu não me conheço e eu não sei se aquele sentimento que está próximo de mim é meu ou se é de outra pessoa? Porque eu simplesmente não me conheço, não me percebo, não sei como eu me sinto em relação às coisas, eu não sei nem sequer o que eu gosto. A gente está numa fase que muitos psicólogos chamam de época de rebanho. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Parece assim uma época de rebanho. Todo mundo faz uma coisa. Aí você pergunta, por que você está fazendo isso? Eu não sei, todo mundo está fazendo. A pessoa não tem mais critério. Todo mundo compra a mesma coisa, todo mundo usa a mesma coisa, todo mundo come a mesma coisa. Não para pensar. Não reflete, é isso que eu quero? Isso é bom para mim? Isso me faz feliz? Isso me ajuda a ser melhor? A gente não tem pensamento criterioso. Então é isso, se autoconhecer. É ter o critério de se conhecer. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu quero fazer com a minha vida, o que eu fiz com a minha vida até aqui. Eu estou feliz? Ótimo, então segue. Eu estou feliz? Não. Estou sem saúde. Estou num relacionamento difícil. Com meu marido, com meu filho, está tudo muito complicado. Tá, então tem alguma coisa errada aí, né? E você sabe que a beleza do Espiritismo é que ele fala o seguinte: você vai ter que fazer um autoconhecimento. Se você fizer agora, nesse momento, você vai se poupar de fazer isso no seu pós-desencarne. E é melhor fazer agora. Porque agora a gente pensa, percebe, analisa e modifica. No pós-desencarne, a gente acaba ficando um período muito grande de perturbação. Sofrendo, remoendo, com culpa, com dificuldade. É lógico que a gente vai ter a ajuda do plano espiritual. Mas, poxa, não seria muito melhor que nós pudéssemos ter a consciência tão plena da nossa vida, do que a vida significa pra gente, o que a gente está fazendo com ela, e verdadeiramente ter essa consciência e desencarnar tão consciente como estamos agora aqui falando? Nós temos exemplos disso, né? Lógico que a gente está falando de espíritos que são muito abnegados do bem, né? Mas a gente tem conhecimento de histórias. O próprio Bezerra de Menezes, né? Ele desencarnou
segundos depois, minutos depois, já estava se comunicando de forma consciente, plena, desencarnado. Por quê? Porque ele em vida já era um ser determinado para o bem. Em vida aqui na Terra, né? Porque é vida de qualquer forma, mas em vida encarnada, ele já era determinado para o bem. Ele já sabia o que ele queria fazer, ele já entendia quem ele era e qual era a atuação dele para o mundo. Nós podemos fazer a mesma coisa. E todo dia é dia de recomeço. Você pode dizer, mas eu já não sou tão jovem. Não importa. O que é jovem para o espírito imortal? Eu tenho 90 anos. E? O que é 90 anos para imortalidade? Nada. Não importa, isso não importa, idade não importa. Importa a vontade. E o Livro dos Espíritos nos chama a atenção. Tudo que nós fazemos, o que importa é a nossa intenção. Por que fazemos? Se fazemos com a intenção sincera do bem, para ajudar, para entender, para melhorar, para transformar. Poxa, isso tem um peso incrível. Então, vamos aproveitar. Estamos aqui nesse momento exato da história. Né? Estamos vivendo um momento histórico. Tá bom. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, me conhecer, me autoconhecer. Como eu começo a fazer isso? Não tenho ideia. Gente, se observando. Quais são as coisas que eu tenho facilidade? Essa. Faz um caderno. Quais são as coisas que eu tenho dificuldade? Essa. Eu não percebo ter dificuldade em nada. Não? Então pergunta para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho. Como você me vê? E aí você vai perceber que eles têm, normalmente, opiniões iguais sobre alguns aspectos seus. E sobre esses, você pode começar. E uma vez que a gente começou, uma coisa puxa a outra. Sabe como o dia de limpeza da casa? Você fala, meu Deus, hoje eu tenho que limpar a casa, que preguiça. Mas aí você começa a fazer uma coisa, aí fica com cheiro de limpo, fica brilhante. Você fala, que legal, gostei. Aí uma coisa puxa a outra, você vai ver se já terminou de limpar a casa toda. É assim também com esse trabalho de autoconhecimento. A gente tem várias formas de fazer isso. Com essa autoobservação, com a ajuda de psicólogos, com a ajuda de coaches. Existem com a ajuda de livros, com a ajuda, devem ter, muito provavelmente, pessoas que fazem trabalhos de auxílio ao autodescobrimento em inúmeras outras seitas, através da meditação. Existem muitos gurus que auxiliam a gente se conhecer, né? Tem muitas formas, não existe uma forma, só tem essa. Não tem só essa, qual serve para você? Eu sou uma pessoa mais introspectiva, prefiro fazer isso sozinho. Ótimo, faça sozinho. Peça ajuda do plano espiritual. Fala, meu anjo da guarda, me inspira aqui, eu quero me conhecer. Me inspira aqui, para eu fazer valer a pena essa encarnação. Para que ao término dessa encarnação, eu fale, poxa, eu tinha combinado a fazer X, Y, Z e fiz, que legal. Né? Então vamos aproveitar o dia de hoje. Vamos começar hoje. Já pega um caderninho aí que você não está usando e coloca lá qualidades, defeitos. Aí coloca tudo, mas coloca as qualidades também, tá? Senão você fica muito chateada. Fala, eu sou assim, sou assado. Mas eu também já sou assim, já sou assado. Né? E vamos começar a trabalhar isso aos poucos. Cada um tem seu método, cada um vai desenvolver seu método. Isso não importa. Importa é a intenção sincera de mudança. Mudança para o bem. E para quê? Para Deus? Não, para a gente mesmo. Para que nós sejamos felizes. E que, lógico, assim, a gente vai trazer felicidade para todos os que vivem conosco também. Tá bom? Um abraço grande para vocês. Até a aula da semana que vem. Tchau, tchau.